Santa Ceia não existe na Bíblia. O termo que é usado na Bíblia é ceia. Bom, vamos lá. Como que tudo começou então, irmão? Primeiro a gente precisa entender como tudo começa. Para eu entender um texto, eu preciso entender também o contexto. O que está acontecendo naquele momento ali? Por que está acontecendo aquilo? Então, quando a gente vai falar de ceia, a gente precisa entender como funcionam os primeiros versos. Vamos lá. Paulo, ele começou falando lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre o véu, sobre a mulher, sobre a autoridade do homem, enfim. E ele viu que aquilo estava sendo bem aceito pela igreja de Corinto. Então, ele termina até fazendo alguns agradecimentos aí, e ele começa também, né? Ele começa assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vou-los entreguei. Ou seja, além de vocês lembrarem de mim, vocês estão guardando os preceitos. Só tem um problema. Quando ele entra no verso 17 do capítulo 11, ele diz: nisto, porém, que eu vou dizer para vocês, já não louvo. Então, Paulo ele segue a mesma temática de Jesus. Antes dele repreender uma pessoa, ele fala a coisa boa que a pessoa tem. Depois ele vai lá e fala o que a pessoa precisa corrigir. Ele nunca começa o contrário, como a gente, né? A gente vai chamar a atenção de um filho por causa do boletim da escola, você mira na nota vermelha e nem olha a azul. Então o filho já fica com a autoestima baixa ali mesmo, né? Ah, mas é obrigação dele. Não é bem assim porque nós já estudamos. E às vezes a gente é muito esforçado, pode ser um problema da escola, pode ser um problema do professor, enfim. Jesus, então, ele leva por esse caminho. Ele elogia primeiro e depois ele mostra o ponto que você precisa melhorar. A gente olha isso lá em Corinto e Paulo seguia a mesma temática, né? E em Apocalipse, Jesus fala muito bem disso, né? Olha, eu sei as primeiras obras, que a tua fé é isso e tal, tal, tal. Elogia a pessoa, só que eu tenho uma coisa contra ti. Depois que ele elevou a tua moral, a tua autoestima, que você está feliz por ser elogiado, então ele vem com um ponto de correção. A mesma coisa Paulo. Paulo ele fala no começo do capítulo: olha, eu estou contente que vocês estão lembrando de mim e vocês estão retendo os preceitos como eu tenho entregado para vocês. Só que depois que ele destrincha o assunto do véu, ele entra no verso 17 dizendo: nisto, porém, que eu vou dizer para vocês, eu já não louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Vocês estão se ajuntando para pior. Mas vamos lá, vamos entender da onde que vem esse ajuntamento. Por que eles estavam se ajuntando? Eles estavam se ajuntando para cultuar, eles estavam se ajuntando para glorificar. Exatamente isso, mas tem um contexto aí que a gente precisa entender em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois uma abre a Bíblia e procura lá. Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem? Esses irmãos, a igreja. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo é tudo. Tudo para eles. Eles dividiam, desde comida, água, bebida, doavam roupas. Muitos venderam até seus imóveis. E ele continua: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes, quer dizer, junto e misturado, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Juntos, rico, pobre, preto, branco, grego, judeu. Apesar que no começo, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos um problema meio que sério lá, que a igreja central, que era em Jerusalém, ela tinha um problema. A sede tinha um problema muito sério, né? Que foi a questão das irmãs gregas precisarem de auxílio, de comida em alguns momentos, e os irmãos responsáveis por essa parte da divisão de alimento não dava comida para as irmãs que eram gregas. Olha só o problema, só para as judias. Então a igreja estava começando, já começou com um problema, mas louvado seja Deus por isso. Apareceu as pessoas de luz, que foram os apóstolos, e disseram: olha, é o seguinte, a gente não vai sair da comunhão da palavra para servir as mesas, então escolham entre vocês, elejam entre vocês, por voto, varões aí que a gente possa colocar na frente disso daí, para cuidar dessa parte. E aí elegeram os primeiros diáconos, né? Foi por eleição mesmo, voto. Pegaram as pessoas que tinham mais condições para estar na frente do povo. Essa era a igreja do primeiro século. Só que esse ajuntamento todo que estava acontecendo, do povo de singeleza de coração, de comer, de partir o pão, estava causando um problema na igreja de Corinto. Olha que o negócio é específico, é pontual.
Nas outras igrejas a gente não viu esse problema, mas em Corinto sim. Justamente porque Corinto era uma igreja polarizada, tinha rico e tinha pobre. Então os ricos começaram a levar das melhores comidas, os melhores vinhos, e os pobres não tinham o que comer. O que que acontecia? Uns comiam primeiro que os outros, e começou a gente se embriagar nessas festas, que era para ser uma alegria, de cantar hino, de glorificar, de orar, de pregar, de profetizar. E olha o que que aconteceu. Uns começaram a ficar bêbados de tanto beber vinho e outros passavam fome porque não tinham levado nada. Então Paulo fala justamente disso. E ele diz o seguinte: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Foi justamente isso que nós falamos. Não tens porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Era isso que estava acontecendo. Então tinha um grupo que não estava entendendo bem esse motivo está se juntando para buscar o Criador. Então eles estavam transformando uma festa, um ajuntamento que era para ser espiritual, em bebedeira, em muita comelança, e muita gente ficava só observando, sem ter o que comer, e os ricos fazendo esse papelão. E ele dizia: que vos direi? Louvás-vos-ei nisso? Não vos louvo. Ele está querendo, não tem como engrandecer vocês nisso, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus deixou muito claro para Paulo. Primeiro, Paulo não aprendeu comigo, não aprendeu com outro apóstolo. Ele disse assim: eu vou dizer para vocês uma coisa, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não foi de outra pessoa, eu recebi direto do Senhor. E ele diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então não é de qualquer maneira, não é um bebendo demais, outro caindo para os cantos. É importante esse momento. Esse momento da ceia é um momento de você olhar para trás, entender o que foi feito, que sacrifício que foi feito. O pão repartido nos lembra o corpo do Senhor e o cálice representa o sangue derramado. Então a gente tem que pensar que o Senhor trouxe grandes benefícios para nós com a sua morte na cruz. Os benefícios da sua morte sacrificial. É algo fantástico que o Senhor fez por nós. A morte dele trouxe benefício para nós. Em Lucas 16:9 está escrito: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Como que você granjeia amigos com riqueza de injustiça? Qual a maior injustiça que já houve até hoje na face da terra? Foi a crucificação do Senhor Jesus na cruz. E ela trouxe benefícios para nós. Olha que coisa interessante isso aqui. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, vamos lá, irmão Mar. Olha que interessante isso daqui. Nós acabamos de ver que a igreja estava tendo um problema seríssimo, seríssimo com essa questão deles não entenderem como tomar ceia. Então, se eles não estão entendendo como tomar ceia, a interpretação deles está errada. E se a interpretação deles está errada, como é que eles vão receber esses benefícios? Né? E aí é isso que o Senhor Jesus está falando. Porquanto qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Então o que é o indignamente aqui? O indignamente é justamente não entendendo para que foi feito o sacrifício. Ele diz o seguinte no verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então o que nós temos que fazer nesse dia? Nos examinar. Irmão, agora eu te falo uma coisa. Qualquer ser humano da face da terra que se examinar, é impossível ele se achar digno. É impossível ele se achar digno. Aliás, se ele se achar digno, é melhor ele não tomar ceia. Porque alguma fraude ele está fazendo com ele mesmo. Então eu digo que, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. É uma exigência, é um mandamento do Senhor Jesus. Quando você se examinar, só que você precisa se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois depois de se examinar, coma deste pão e beba desse cálice. Aí no verso 29 está escrito: porque o que come e bebe indignamente. Então o que é o indignamente?
Indignamente é não discernir, não entender o que o Senhor fez. É o que se tornou muitas ceias por aí. Virou desfile de moda, tem gente que compra o melhor terno, a melhor gravata, e não é essa a ideia da ceia. A ideia da ceia está muito longe disso. Pensa que é a morte de alguém. Você comemora a morte de alguém, pelo amor de Deus? A gente não pode comemorar a morte de alguém. Seu filho morre, você manda fazer um terno, sua esposa manda fazer chapinha no cabelo e vai os dois pro enterro do seu filho. Imagina, você pega a primeira roupa que você vê, porque o importante não é a roupa que você vai vestir. O importante é você estar lá presente, na despedida daquela pessoa que você ama. Infelizmente, foi o que aconteceu dentro da igreja hoje. Infelizmente, a gente conseguiu mudar isso daí. E aí chega alguém e diz: olha, se você tomar indignamente, você vai ser culpado do corpo do Senhor e da morte dele. Meu filho, indigno todo mundo é. Então, o que é o indignamente da Bíblia? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Indignamente é você não se examinar, não saber porque você está ali, tomar de qualquer forma, de qualquer jeito, não saber o que aconteceu para você estar ali. Né? Você está mais preocupado com a roupa que você está usando, ou impressionar a pessoa que está do teu lado, do que quebrantar o seu coração e entender que o Senhor Jesus morreu na cruz por causa de você. Choro, lágrima, né? Os irmãos do passado faziam jejum a semana inteira antes da ceia. Agora mudou um pouco isso, né? Infelizmente mudou um pouco isso. Mas o que Paulo está querendo dizer é justamente isso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Muitos param nisso daqui. Por isso que tem gente que eu já vi até não tomando santa ceia ou a ceia por causa desse verso. Porque algum abençoado não leu o restante do texto. Não parou aí, não tem um ponto final. Diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Não discernir no corpo do Senhor. Então, discernir, entender. Quando você não entende, você está tomando a santa ceia e aquilo não, só vai te trazer coisa ruim. Por que que vai te trazer coisa ruim? Olha aqui, ó. Ele diz assim no verso 30, por causa disto o quê? De você não discernir, não entender por que que tá ali, não é por causa do teu pecado, não é por causa da tua falha, porque falha todo mundo tem. Como eu falei, irmão, se você se achar digno, não tome. Lá é lugar para indigno. Esse é o problema da igreja do século 21. Pregaram que a igreja do século 21 é um hotel para santos. Jesus falou: não, a minha igreja é um lugar para enfermo, para doente, para gente que precisa de mim. Eu não vim para são, eu vim para quem está doente. Se você se achar são, irmão Marco, sai de dentro da igreja. A igreja não é lugar para você. Se você achar que é uma pessoa boa, pura, saia de dentro da igreja, vai evangelizar quem está fora e trazer para dentro, porque a igreja é considerado por Jesus como um hospital, não é um hotel de santo. Verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, qual a intenção de você olhar para dentro de você mesmo? Qual a intenção de você discernir o corpo do Senhor? Qual a intenção de você se examinar, você se julgar? Porque lá no dia da ceia, eu começo a me examinar. Meu Deus, fiz isso de errado. Senhor, tem misericórdia, fiz aquilo. Senhor Deus da glória, lembrei disso que eu falei tal dia com aquele irmão. Senhor, olha o que eu fiz. Senhor, e você começa a chorar, você começa a lamentar. Se o irmão estiver lá e você fez algum mal para ele, já pede perdão ali mesmo. É aquela tristeza de alma, aquela angústia que você fala: meu Deus, o Senhor morreu na cruz por mim e olha o que eu fiz com aquele irmão. Pronto, se examinou. Agora, olha o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar, coma, é uma ordem, deste pão e beba desse cálice. Não é assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí você vê, se você se examinou, se viu que não tem jeito, é melhor não tomar, não é o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. É uma ordem. Se você não discernir, aí nós caímos para o verso 31, porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, a gente precisava ser julgado, irmão. Se eu me julgo dentro de qualquer ambiente, se eu me julgo, eu não preciso ser julgado. Imagina uma criança que vai jogar bola na vidraça do vizinho, lá quebra a vidraça do vizinho. Aí o pai chega e a criança corre já diante do pai, chorando, chorando muito. Você vê que ele está arrependido. Pai, me perdoa. Eu chutei a bola lá na vidraça do vizinho, eu quebrei. Eu te pergunto, tem como o pai condenar uma pessoa dessa? Não tem como. É pai. Eu não estou falando de policial, estou falando de pai. Agora, aquela criança que tenta esconder e o pai pergunta: e aí, você fez? Não, não fiz. Você fez? Não. Ele se passa por bom, sabendo que ele é ruim. Esse
considerar esse amor. No momento da ceia, que eu considero esse amor, não importa, irmão, se eu tô tomando num copinho de plástico, não importa se eu tô tomando num cálice de vidro, não importa se tem um monte de gente comigo ou eu tô com mais 3 ou 4 pessoas. O mais importante é eu me examinar e chegar nessa conclusão. Entender que Deus fez uma obra na minha vida de salvação, eu compreender isso daí. E depois que eu compreender isso daí, eu colocar isso para dentro de mim. Então, o mais importante, irmão, presta atenção. Ter irmão dentro da penitenciária hoje, a maioria dos irmãos que estão dentro de penitenciária, tem muitos que obedeceram há 20, 30 anos e nunca participaram de uma ceia dentro de uma igreja. E sabe como que é? Na maioria, 99% das penitenciárias não entra vinho, não entra cálice de vidro. Eles tomam desde o princípio um pouco de suco de uva com um pedaço de pão francês, irmão, esse que vende em padaria. E sabe o que que acontece quando eles discernem o corpo de Cristo, irmão? Que discernir o corpo de Cristo é pensar na igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja, discernir quem é nós, discernir quem somos nós, discernir por que que nós estamos ali. Quando a gente começa a discernir, ver o tamanho da obra que Deus fez pela nossa vida, irmão, aí nós começa a falar na linguagem, Deus toma nós, aquilo que era tristeza se transforma em alegria. E não importa o que você passou durante o ano inteiro, a intenção da ceia é te recolocar dentro do caminho, é fazer com que você pense de uma forma que o Senhor possa criar um caminho novo na tua vida, é você olhar para dentro de você e arrancar toda aquela sujeira naquele dia e falar: Senhor, vamos começar de novo, eu vou conseguir de novo, eu vou fazer algo novo, eu vou dar glória de novo, e esquecer o que passou e começar tudo de novo. Essa é a intenção da ceia. Então não importa se é copo de plástico, não importa se é um cálice, o importante é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aqui tá falando cálice, irmão. Sabe por quê? Porque lá eles estavam em 12 pessoas só. Glória ao Criador. Então nós temos que pensar dessa forma. Hoje tem igreja que participa 1.000, 1.500 pessoas. Que bom seria que todos que estivessem ali entrassem com o coração contrito. Glória a Deus nas alturas. Como o Paulo tentou advertir Coríntios, vocês precisam entrar com o coração contrito. Da mesma forma, irmão, nós estamos se apegando em tanta coisa. Essa é a ceia. Olha o que que nós se apega. Copo de plástico ou de vidro, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer saber como que está o teu coração, o que que você está fazendo ali. Tem irmão que fala, tem que batizar, por exemplo, vamos para o batismo. Tem irmão que fala que tem que batizar só em água corrente, porque Jesus batizou em água corrente, João batizava os discípulos em água corrente no rio, e hoje não pode batizar em piscina, nem em vasca, como os irmãos falam por aí, né, que é tanque, porque é água parada. Irmão, onde já se viu, o que importa não é o batismo água ali. Ali é importante, é uma coisa pequena, mas como o Senhor falou para os fariseus, lá vocês estão coando mosquito, engolindo camelo. O mais importante do batismo é se você crê de todo o seu coração. Isso que é o mais importante. Foi o que Felipe falou para o eunuco, lembra lá em Atos dos Apóstolos? Lá em Atos dos Apóstolos está escrito assim, Atos 8:37. Ele falou assim: eu já criei, acreditei em tudo isso, o que que impede de eu ser batizado? Felipe vai lá e fala assim: tu pode, se